Hoje vamos falar sobre prémios. Não vamos atribuir prémios aqui no canal do YouTube. O que vamos fazer é falar sobre qual a melhor forma de definir prémios, definir objetivos para atribuição de prémios a equipas. Tema altamente sensível. Se forem bem planeados, bem feitos e, às vezes o mais importante, bem comunicados, conseguimos que sejam um motor incrível para a produtividade e a qualidade do trabalho e para as vendas. Se a coisa for mal feita, corremos sérios riscos de ter elevada desmotivação, podemos até ter, fraude e, portanto, isso é de todo de evitar. Às vezes é pior ter um sistema de incentivos mal montado do que não ter simplesmente nada e deixar as pessoas fazer o seu trabalho sem esse estímulo. A nossa primeira dica tem a ver com a estratégia de organização. Se a estratégia da organização ou do serviço é muito focada nas vendas, faz sentido que o sistema de incentivos seja virado também para as vendas. Ter 10 objetivos completamente diferentes, dos quais apenas um deles é para vendas, não faz nenhum sentido para uma organização que tem este serviço focado no aumento do número de vendas aos clientes. O mesmo acontece, por exemplo, se estamos a falar de uma empresa que quer ter o melhor serviço de excelência, quer ter uma relação com o cliente única, a relação de cada pessoa com cada cliente é uma relação especial. Não faz nenhum sentido neste contexto dizer o objetivo principal é o tempo de atendimento. Dica número 2. O seu sistema de incentivos deve estar ligado ao sistema de avaliação de desempenho da empresa, caso ele exista. Normalmente as empresas têm um sistema de avaliação anual, por exemplo, e os sistemas de incentivos são algo mais operacional, normalmente mensal, mas pode ter outra periodicidade. O sistema de avaliação de desempenho anual há de ter um determinado tipo de objetivos de enquadramento que não pode estar completamente fora do que é que são os objetivos do seu sistema mensal. E, portanto, devem estar os dois relacionados, podem até ser complementares. Por exemplo, os objetivos mensais serem mais focados na prática, no dia-a-dia, nos resultados atingidos pela pessoa, efetivamente, e depois, anualmente, conseguimos contrabalançar com questões mais comportamentais ou questões de atitude perante a equipa, etc. A dica número 3 tem a ver com os requisitos de acesso. Normalmente, os sistemas de incentivo não são acessíveis logo no primeiro dia em que a pessoa começa a trabalhar. Por vezes demora-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, depende muito, depende do tipo de organização, depende da complexidade e, portanto, o tempo que demora que a pessoa possa entrar no sistema de incentivos, ou, por exemplo, se eu entro num sistema específico para um determinado serviço e não para os restantes, tudo isto deve ser muito claramente comunicado à pessoa. A pessoa deve saber quando é que começa a lutar, entre aspas, pelos prémios, a partir de quando isso seja comunicado de forma muito, muito clara. A nossa quarta dica está relacionada com a estabilidade dos indicadores. Já tenho testemunhado algumas realidades em que os objetivos mudam mensalmente, às vezes a pessoa nem sequer sabe o que é que lhe vai acontecer e já está um objetivo diferente. Num mês o objetivo é mais qualitativo, é mais quantitativo e, portanto, no meio desta salganhada já ninguém se entende e, de facto, as pessoas acabam por já nem saber muito bem às quantas andam. Quanto mais mudam, mais entropia se cria e mais faz com que as pessoas não saibam bem exatamente para o que é que estão a trabalhar. Portanto, estabilidade no sistema de objetivos. Se existir, por exemplo, uma campanha num determinado período de tempo, podem introduzir um novo objetivo, que as pessoas sabem que é temporário, mas não façam uma alteração brusca no sistema de incentivos só porque há um novo objetivo que foi introduzido de forma temporária. Atenção, em relação a este ponto, é perfeitamente legítimo que a empresa comunique uma alteração de valor do objetivo. Por exemplo, a empresa está a promover um determinado produto que custa 50 euros para o público final e de repente há uma baixa de preço e passa para 20 e de facto é um valor imbatível. É perfeitamente compreensível que o objetivo seja alterado para o assistente que está a fazer a venda. Pode até ser o objetivo global de venda ser inferior, mas o número de vendas ser superior. É perfeitamente legítimo. O que é importante no sistema de incentivos? É que a comunicação seja feita de forma clara e que se explique porque é que isto está a acontecer. Se eu disser àquela pessoa que tinha que vender 5.000 e passa a ter que vender 7.000, eu vou-lhe explicar, atenção, porque o preço baixou e nós, pelos estudos que fizemos, sabemos que vamos conseguir alcançar um maior número de vendas por cada uma das pessoas. E isto deve funcionar nos dois sentidos. Se por alguma razão for necessário aumentar, por exemplo, aumentar o preço do mesmo produto de 50 para 80 euros, provavelmente alguns vão deixar de se vender e pode fazer sentido ajustar o valor global das vendas que aquela pessoa tem que atingir. Depende, no fundo, do estudo que for feito e isso deve ser comunicado e antecipadamente para que a pessoa não seja apanhada no final do mês a perder o resultado que já estava à espera de atingir. A dica número 5. Prémios que são universais não são prémios.
Se todos recebem o mesmo prémio, isso não é um prémio, isso faz parte da remuneração e é assim que as pessoas a vão encarar. Portanto, incluir um valor que basicamente toda a gente recebe por existir não é um prémio, não deve ser comunicado como um prémio, quando muito pode ser uma estratégia de remunerar de forma diferente os colaboradores, mas não é um prémio e não deve ser misturado com o tema dos prémios. Porque senão, se toda a gente o recebe, é porque faz parte da remuneração base. A nossa dica número 6. Os prémios devem ser ambiciosos, mas atingíveis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que pode haver pessoas que de facto não o consigam atingir e esse valor pode até ser relativamente elevado, mas eles têm que ser atingíveis, ou seja, é algo que é concretizável. Para a esmagadora maioria das pessoas é algo que a pessoa percebe, eu chego lá se me esforçar. E devem ser também ambiciosos, portanto também não pode ser uma coisa que a pessoa só por estar presente consiga cumprir o seu objetivo, porque senão também não tem estímulo e a própria organização está a desperdiçar dinheiro. Portanto devem ser as duas coisas, ambiciosos, mas atingíveis. Tem que ser algo que eu consiga perceber que se eu me esforçar, chego lá. Eu estou nos 40, chego aos 50. Eu estou nos 40, não vou chegar aos 100. A nossa dica número 7. Evite ao máximo os patamares. O que é que nós entendemos aqui por patamares? Por exemplo, o patamar de X euros de vendas. Eu, ao fim de atingir aquele valor, vou ganhar um prémio de X e, portanto, já não vale a pena esforçar mais. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou esforçar-me durante o mês todo para chegar à venda, imagine, 2.000 euros, vendo os 2.000 euros, a partir daí posso não fazer nada o resto do mês porque está feito. Portanto, isto é completamente contraproducente, faz com que metade da equipa esteja a dormir metade do tempo e é muito comum isto existir. Vão-me dizer, mas eu também não tenho margem de lucro para pagar mais do que isso. Então encontre um modelo diferente, que permita às pessoas estarem estimuladas ao longo de todo o mês. Porque, ter este tipo de patamares acaba por provocar que é tudo isto, não é? Portanto, há pessoas que querem atingir o objetivo rapidamente para depois poderem estar tranquilamente o resto do mês. É fácil de perceber que isto não é bom, muito menos para a empresa, mas também não é bom para o trabalhador, porque basicamente está metade do mês a trabalhar muito e outra metade a manter o seu posto de trabalho calmamente. Dica número 8. Os objetivos têm que ser claros e objetivos. O que é que isto quer dizer? Algo como melhor espírito de equipa com os colegas é tudo menos claro e objetivo, é subjetivo, depende da interpretação de outras pessoas e é feito para desmotivar qualquer pessoa que tenha este objetivo em mente. Portanto, se é uma equipa de vendas, algo como número de vendas, valor das vendas, algo palpável e que dependa, em boa medida, da própria pessoa. Os objetivos individuais têm que ser objetivos que a pessoa saiba e que depende dele, na quase plenitude, a sua concretização. As pessoas devem poder dar a sua opinião sobre a monitorização, por exemplo, poder ter o feedback e responder, atenção, isto aconteceu por esta razão. A dica número 9. Os objetivos devem ser complementares, ou podem ser complementares, não podem ser contraditórios. O que é que isto quer dizer? Contraditório é um objetivo em que a pessoa, perante estes dois, não sabe muito bem qual é que há de resolver e na prática não faz nenhum como deve ser. Se eu tenho como objetivo muito claro a venda e em simultâneo um objetivo também muito forte de tempo de atendimento, alguma coisa aqui não vai bater certo. Muitas vezes uma venda bem feita implica que eu demore algum tempo com aquele cliente para conseguir concretizar a venda. Se o meu objetivo de tempo de atendimento valer quase o mesmo do que a venda, eu provavelmente não vou conseguir nem ter um bom tempo de atendimento porque estou a tentar vender e também não vou conseguir vender porque estou a tentar fazer um tempo de atendimento muito curto. Portanto, tem que ser objetivos que não sejam contraditórios. É evidente que há bons vendedores que conseguem vender bem e rapidamente, mas há muitos que não o conseguem e há serviços que implicam de facto muito tempo na venda. E, portanto, criar dois objetivos que são contraditórios, na prática vai ser pior do que não ter sistema de objetivos nenhuns. Então, e o que é que são objetivos complementares? Complementares serão, por exemplo, eu tenho um objetivo que me diz que devo vender uma determinada percentagem dos contactos que faço. Ou seja, eu devo vender, imagina, em 40% dos contactos que faço, devo conseguir uma venda. Outro objetivo diz-me que o meu valor mensal de vendas é de X, 10.000 euros, 100.000 euros, não interessa. Estes valores são complementares, porque eu até posso ter uma pessoa que consiga vender muitas vezes produtos relativamente baratos e, portanto, consegue vender muito em quantidade. E outro que não coloca o número de vezes necessárias a hipótese da venda, mas quando vende, vende bem em quantidade. Os dois em conjunto fomentam a que as pessoas, o mais possível, promovam a venda e, ao mesmo tempo, promovam a venda de produtos com alto valor. Se calhar, se eu tivesse só um deles, ou seja, vender determinada quantidade, ia falhar o estímulo para vender os produtos de maior valor, e se só tivesse o de maior valor, provavelmente alguma equipa mais
preguiçosa, se é que se pode dizer, só ia tentar vender em algumas chamadas em que, em princípio, aquilo estava mais bem encaminhado. Portanto, são complementares e não há problema nenhum porque não se anulam um ao outro. Dica número 10. Não invente 300 objetivos diferentes porque ninguém se entende. Faça o mínimo possível. Se eu tiver 2 objetivos, 1 objetivo, 3 objetivos, é ótimo. Se começar a pôr 15 objetivos, já ninguém sabe qual é o objetivo mais importante, o que é que eu quero dizer. Ou grelhas ultra complexas, com fórmulas avançadas que ninguém sabe explicar, não vai correr bem. Ninguém vai entender como é que aquilo funciona, vai descredibilizar o processo. A pessoa vai chegar ao fim e não sabe porque é que recebeu 100 euros ou 5 euros, porque não percebe qual é a base que está por trás daquilo. Portanto, o mais simples possível, objetivos muito simples, fáceis de compreender, qualquer complicação pode parecer que é ótimo porque eu ponho-lhe um ponderador aqui que retira de outra coisa dali. O que interessa é que a pessoa que está a ser avaliada por aquele indicador não percebe porque é que ele está a ser avaliado daquela forma. O mais simples possível, não complicar. Dica número 11. O sistema deve ser equilibrado. O que é que eu quero dizer com equilibrado? Por exemplo, mesmo que o foco do serviço seja na venda, não faz sentido ter 100% de objetivos de venda e não ter alguma coisa que controle a qualidade da venda. Porque eu posso vender naquele momento, mas a seguir estou a prejudicar a imagem da empresa, ou estou a fazer com que o cliente desista 5 minutos depois, isso não é nada, isso não é uma venda, isso é simplesmente manchar a imagem da empresa. E, portanto, pode também ser equilibrado a outro nível, que é entre o prémio em valor e o prémio mais simbólico. Eu posso ter um sistema de incentivos que tem uma componente de valor, eu recebo um X valor se atingir determinado objetivo, mas também faz sentido contrabalançar com outro tipo de prémios. Um voucher para ir no fim de semana para algures, ou algo mais simbólico, uma presença numa reunião com a administração, algo que não seja apenas exclusivamente remuneratório. Isto é particularmente importante em funções já um bocadinho superiores, em que de facto a questão da exposição é muito importante. Dica número 12. Use linhas vermelhas se for preciso. Ou seja, não inclua aspectos como absentismo, burla na venda, falha grave no atendimento, desligar uma chamada a um cliente. Portanto, são o tipo de questões que não têm a ver com a excelência, que é aquilo que nós queremos premiar, tem a ver com questões básicas até de personalidade e de cultura da empresa. E, portanto, eu não posso ser premiado por estar presente no posto de trabalho, quando muito posso não atingir o prémio que era expectável porque de facto faltei sem avisar e porque não havia uma justificação plausível para isso, por exemplo. Ou eu posso estar a prever receber um determinado prémio, mas eu já fui avisado antes, atenção, porque se houver uma burla na venda, esse prémio pode ser retirado. Isso deve ser avisado antes e deve ser muito claramente executado para que haja, o sistema de incentivos pode ajudar a moldar um pouco a cultura, às vezes menos positiva, que possa existir numa organização. E, portanto, são linhas vermelhas. Não deve ser algo que se passa a dar, ou seja, eu recebo um prémio por fazer algo que é o elementar, que é não burlar os clientes, pode ser eliminatório, ou seja, eu se não fizer isto, retiram-me o prémio. Dica número 13. Permita a quem está a ser avaliado, a quem está ao abrigo de um objetivo, que acompanhe o processo. Nós todos gostávamos de ter uma tecnologia fantástica que acompanhasse os resultados em real time, para a pessoa poder ver a todo momento se está ou não longe dos objetivos da hora, do dia, do mês, do que for. Nem sempre isso acontece. Se tiverem essa tecnologia, ótimo, aproveitem-na. Se não tiverem, encontrem formatos, nem que seja uma vez por semana, para fazer um ponto de situação, para que as equipas tenham noção de como é que estão em relação ao cumprimento do seu objetivo. Não há nada pior do que chegar ao dia 28 e de repente descobrir que está longíssimo e afinal era só ter feito um esforço um bocadinho maior e tinha conseguido atingir o objetivo. Portanto, permita, na medida do possível, que a pessoa tenha controle e tenha noção dos próprios objetivos para poder ir controlando ao longo do mês em que fase é que está de o atingir ou não. Dica número 14. Não deixe o seu sistema de incentivos parado. Todas as empresas têm alterações de processos, alterações de sistemas, e, portanto, é natural que existam ajustamentos ao sistema. O facto de nós termos dito antes que ele deve ser estável não quer dizer que ele seja uma múmia parada no tempo. Ele tem que se ir adaptando às alterações de processos. Portanto, se há sistemas que são mais rápidos, é compreensível que se exijam maior rapidez às equipas. Se houve uma alteração de fundo ou criados novos produtos e a gama de produtos já não tem nada a ver com aquela que era antes, faz sentido que os objetivos tenham sido ajustados. Estabilidade não significa múmia.
Dica número 15, o sistema de incentivos deve ser representativo. É muito habitual em muitos serviços e é grave quando eu estou a tentar puxar determinado elemento da equipa e dizer-lhes vai dar apoio à supervisão e cada vez eu retiro mais tempo e quando eu retiro mais tempo estou a fazer com que ele já não consiga atingir os objetivos do serviço. Portanto, é importantíssimo, estamos a falar ainda por cima dos futuros líderes, muito provavelmente de uma equipa, que eu não desmotive as pessoas porque eu quero apostar neles, pô-los a ajudar a supervisão e ao mesmo tempo estou a afastá-lo do sistema de incentivos porque ele deixa, imaginando, por exemplo, um incentivo baseado em número de vendas. Quanto menos tempo ele estiver disponível para fazer vendas, mais difícil será atingir os objetivos. Portanto, há várias formas de o fazer. Por exemplo, eu posso contabilizar o tempo em que ele não está a fazer esse trabalho, retirar desse tempo de forma a que a sua média seja mais justa. Dica 16. Não se esqueça da sua equipa mais especializada. Muitas vezes nós montamos um sistema de incentivos focado muitas vezes no vendedor. Normalmente lá incluímos os supervisores, muitas vezes com objetivos do grupo, etc. Mas vamos falar aqui sobre isso. E há muitas outras funções na estrutura da empresa que muitas vezes acabam por ser, às vezes, ignoradas, outras vezes, como tem uma remuneração um pouco diferente, já não pegamos muito nelas. Não faça isso, pode fazer um sistema um bocadinho diferente, é legítimo, porque de facto é muito mais difícil contabilizar as tarefas, por exemplo, de um técnico de estatística, ou de um técnico de informática, ou de um analista, e portanto é mais difícil contabilizar e tornar um sistema de incentivos mais objetivo, mas faça algo moldado à sua realidade. Ponha um objetivo temporal, um determinado projeto que tem que ser acabado num determinado período, por exemplo, faça com que a pessoa se sinta incluída no sistema de objetivos e que não esteja fora da organização. Dica número 17. Em relação aos maravilhosos supervisores, chefias de primeira linha, como lhe quiser chamar, team leaders. São fundamentais em qualquer equipa. Eu sou fundamentalista, passo a vida a defendê-los e, de facto, não é por acaso, são figuras fundamentais em qualquer organização. Se é um team leader e está ligado à sua equipa, há objetivos que não são só deles, são da equipa porque são deles. É ele que consegue com que aquela equipa atinja aquele objetivo. Muitas vezes isto não é completamente justo. Porquê? Porque as equipas são diferentes entre elas. Às vezes há equipas mais fortes do que outras por natureza, porque são mais antigas, porque são simplesmente melhores, porque estão há menos tempo, há mais tempo, têm um foco diferente, têm um produto mais fácil. E, portanto, eu posso criar um conjunto de indicadores que podem refletir a realidade da produção, da qualidade, da venda daquela equipa, mas também da sua evolução. Eu posso ser muito bom supervisor porque puxo pela minha equipa e passo a minha equipa, que era talvez a mais fraquinha, e passou a ser a um nível intermédio. Isto é tão importante como que a melhor equipa continua a ser a melhor. Portanto, eu posso ter objetivos que se complementem. Eu posso ter um objetivo que diga estes são os resultados globais da equipa e outro que diga qual é a evolução que a equipa teve em relação às outras. E também ter objetivos individuais. Se eu entrego um projeto àquele colaborador que lhe ocupa uma parte significativa do tempo, não faz sentido que isso não seja incluído nos seus objetivos. Dica número 18 é um bocado lá para Alice, mas cá vem, controlar o sistema de objetivos. Não o deixe andar eternamente e deixá-lo ficar assim independentemente dos seus resultados. Ele tem que ser verificado. Verificado, por exemplo, se nós estamos a atribuir prémios repetidamente da mesma forma, porque afinal é fácil atingir determinado objetivo, e se, em alguns casos, nunca conseguimos atribuir o outro porque ele é tão inatingível que já ninguém olha para aquilo. Acompanhe aquilo que está a ser feito, vá monitorizando e vá verificando se o sistema de objetivos está a servir para aquilo para que foi desenhado. Dica número 19, ouça. Se não sabe exatamente para onde é que há de começar a montar um sistema de objetivos, fale com as pessoas. Pergunte o que é mais importante, o que é menos importante, o que é que demora mais tempo, o que é que eles acham. Porque é que eles acham que o sistema de objetivos deve estar mais virado para ali, para outra coisa qualquer. É claro que há um enquadramento que é o da organização e o vosso. Não faz sentido dizer a uma equipa de vendas e todos eles dizerem agora vamos aqui apenas avaliar se estamos a tratar bem os clientes. Não, vocês têm que vender, não é? Portanto, isso faz parte. Agora, por exemplo, como é que se faz esta avaliação da venda? Podem colocar essa questão. Em muitos casos vão ter surpresas incríveis e eles vão-nos dar respostas a dúvidas que vocês tinham e que desnecessariamente estavam a não saber como resolver porque tinham essa solução à vossa frente. Portanto, é ouvir as pessoas. E finalmente a dica número 20. Ouça a melhor empresa de consultoria no mercado sobre esta matéria. Fale connosco, é pior que está aqui e podemos ajudar a ver se o seu sistema de objetivos funciona como deve ser, se está adequado, porque é que não há de falar connosco. Não se esqueçam, seguir o nosso canal, fazer like, subscrever e partilhar. Muito obrigado.